Justiça do Paraná condena pais de 2 adolescentes que invadiram o perfil de colega e promoveram cyberbullying, o bullying pela internet. Os pais de 2 adolescentes foram condenados a pagar R$15 mil de indenização por danos morais a uma outra adolescente. Em 2010, as filhas do casal, de 12 e 13 anos na época, postaram na internet fotos e mensagens impróprias no perfil da outra menor, também de 13 anos. As adolescentes conseguiram a senha do Orkut da amiga. O fato aconteceu em Ponta Porã, no Paraná. A adolescente não costumava acessar o Orkut, por isso nem estranhou quando não conseguiu acessar a rede social graças à alteração da senha. Mas aí, dias depois, começaram a correr comentários na escola ridicularizando a garota. Depois de um mês, a professora dela, ao acessar a internet, notou mensagens e fotografias estranhas e de autoria dela e assim alertou os pais. Alguns dias depois, as amigas confessaram a autoria da fraude. Para essa psicóloga, tudo poderia ter sido evitado se os pais monitorassem o acesso das filhas na internet. Os pais prestem atenção no que os filhos estão fazendo na internet. Não deixe o seu filho solto na internet. O ideal é que a criança não tenha computador no quarto, porque se ela está no quarto, os pais não estão olhando. Nas ruas, os pais contam que cuidados costumam tomar em casa para acompanhar os filhos no uso das redes sociais. Eu fico olhando todos os sites que ele entrou. E de vez em quando eu vou lá, dou uma olhadinha por trás, sempre de olho. Não deixo a minha filha, tipo assim, com o computador no quarto, fica à vista de todo mundo, assim. Eu procuro controlar ao máximo. Este especialista em computação e informação diz que os pais são responsáveis pelo que os filhos fazem na rede, mesmo que desconheçam as atitudes deles. Eu vejo a questão da família, né, como a família se insere dentro do espaço cibernético. Então, isso certamente alerta os pais para se preocuparem mais com o que os filhos fazem, né? Já o advogado, especialista em Direito e Tecnologia da Informação, explica que o direito usa a mesma legislação, tanto para a vida real quanto para a vida virtual. A responsabilidade dos pais em relação aos filhos, ela é a mesma tanto no mundo virtual quanto no mundo real. A responsabilidade civil se aplica em qualquer um dos casos. E para falar mais sobre este assunto, está aqui a advogada Renata Vilas Boas. Boa tarde, bem-vinda ao Jornal da Justiça. A responsabilidade dos pais por atos ilícitos cometidos pelos filhos está prevista em lei? Eu tenho essa previsão no Código Civil. Então, há a previsão que, no caso dos pais, eles têm que vigiar, têm que cuidar de seus filhos e, caso não fizer e tiver algum ato ilícito que venha a ocorrer, eles respondem. Os pais vão sempre responder, então, pelos atos do filho? A não ser que esses atos do filho a gente consiga depois verificar que há uma excludente. Mas, regra geral, sim, eles respondem. E quais as punições para os pais que não cumprirem a lei? Se o pai não cumpre a lei, que é de vigiar, que é de cuidar desse filho, né, então eu tenho aí no âmbito civil a indenização. Na área criminal, quem responde por um ato ilícito, enfim, cometido pelo menor? O pai não responde perante o Código Penal. Nesse caso, eu vou ver se se trata de um adolescente e, se for, eu tenho aí a possibilidade, né, do Estatuto da Criança e Adolescente aplicar alguma medida socioeducativa. Se o filho menor, por exemplo, pegar um carro do pai sem o consentimento dele e se envolver em um acidente, como é que acontece? Com relação à indenização, esse pai é que vai estar respondendo. Né? Então, vai ser apurado os valores referente ali àquele evento, né? Quais os danos que foram causados, e esse pai vai ser responsabilizado. No caso de bebidas alcoólicas também, quer dizer, se o filho menor for pego bebendo, consumindo bebidas alcoólicas? Eu posso fazer um diferencial aonde ele estiver bebendo. Né? Então, se por acaso se for num restaurante, num barzinho, eu vou ter aí a figura também do proprietário desse restaurante, desse barzinho. Mas, via de regra, a responsabilidade é dos pais. Ok, bom, e nós temos algumas perguntas gravadas nas ruas sobre este assunto. Vamos ouvir a primeira dúvida. Oi, eu sou o Edson, gerente administrativo, e minha dúvida é a seguinte: se filhos emancipados, os pais continuam sendo responsáveis? Nesse caso, a responsabilidade continua sendo dos pais? Há uma divergência com relação a isso. Quando a gente fala na emancipação, a regra seria que esse adolescente, porque tem que ser maior de 16 anos, menor de 18, ele já passaria a estar apto para realizar os atos da vida civil sem a interferência dos pais. Mas, né, se existe a possibilidade do que ele fizer, esses pais responderem solidariamente. No caso de pais separados, de quem é a responsabilidade?
Depende de como ficar a guarda, porque eu tenho a guarda unilateral e tenho a guarda compartilhada. Mesmo na guarda unilateral, que ficaria com um dos pais, eu tenho a possibilidade desse menor estar com outro pai no final de semana, né, nas férias. E aí, nesse caso, seria do outro pai. Depende da situação e do tipo de guarda, então. Ok, vamos ouvir mais uma dúvida sobre este assunto. Meu nome é Olímpia, sou empresária, tenho uma dúvida. Quando meu filho é maior de idade, mas incapaz, eu ainda sou responsável por ele? Nesse caso, a responsabilidade continua, então? Continua, porque eu tenho aí alguém que tem que cuidar e tem que zelar por esse filho. Agora, para o pai ser responsabilizado, é preciso comprovar que ele foi omisso ou não? Não há essa necessidade, porque parte do pressuposto que a obrigação de educar no primeiro plano é dos pais. Então, se ele não fez de forma correta e aí esse filho gera danos para outra pessoa, então eu já vou responsabilizar esse pai. Agora, se o filho, mesmo maior de idade, ainda morar com os pais e não trabalhar, a responsabilidade continua sendo dos pais? Nesse caso, o entendimento é que não, porque no momento que ele atingiu a maioridade, ele já passa a ser responsável pelos seus atos. Em casos de brigas nas escolas, a gente tem visto aí casos de tiros, facadas, casos até mais graves, né? Nesses casos, a responsabilidade também pode ser transferida aos pais? Pode, eu vou ter que fazer a análise de quem foi o responsável por deixar aquilo acontecer. Então, eu tenho tanto os pais podendo responder, quanto a escola. Ok, nós temos mais uma dúvida gravada nas ruas sobre este assunto, vamos ouvir. Oi, eu sou Juarez, sou produtor comerciante. Minha dúvida é o seguinte, é porque o pai é responsável mesmo quando não convive com a criança? Nesse caso também é responsável? A convivência em si pode não existir, mas eu posso ter essa guarda com esse pai. O que acontece? Às vezes eu tenho pela determinação judicial, ele detém a guarda, mas efetivamente não é ele que está com o filho. Então, ele continua respondendo. A ideia que seria que aqueles pais que estão convivendo normalmente, que estaria dentro de uma ideia de família no dia a dia, é que vão responder. Mas se ele assumiu a responsabilidade perante o judiciário de cuidar daquela criança, daquele adolescente e não faz, ele também responde. Ok, muito obrigada pela participação, uma boa tarde. Igualmente.